Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Pouco mais de um mês após retornar de empréstimo ao América Mineiro, Cauã Barros se consolidou como uma peça fundamental no meio-campo do Vasco. Com apenas 21 anos, o volante viu sua chance surgir a partir de uma série de desfalques no setor e aproveitou as oportunidades de forma impressionante. As boas atuações nas partidas em que foi escalado rapidamente garantiram a confiança do técnico Fernando Diniz, que passou a escalá-lo como titular. Em tão pouco tempo, Barros já se tornou uma referência no meio-campo, com sua intensidade e disposição, características que faltavam em algumas peças do elenco. Sua ascensão, embora rápida, foi bem aproveitada, e o jovem jogador tem se mostrado mais do que preparado para manter esse protagonismo. A série de lesões que atingiu o setor de meio-campo do Vasco foi o fator determinante para a oportunidade que Barros tanto esperava. Tchê, titular absoluto de Fernando Diniz, sofreu um edema na coxa contra o Corinthians e acabou ficando fora dos jogos seguintes, ainda sentindo a mesma lesão no clássico contra o Botafogo. Thiago Mendes, contratado com a missão de trazer experiência para o time, também foi afastado devido a um problema na panturrilha e não foi relacionado para os 2 últimos jogos. O caso de Jair foi o mais grave. O volante sofreu múltiplas lesões no joelho, incluindo ruptura do ligamento cruzado anterior e problemas nos meniscos, e ficará de fora por um longo período. Paulinho, que também estava fora por conta de uma dor lombar, foi um dos poucos a retornar, mas ainda não tem sido utilizado por Diniz. Com tantas baixas, Barros foi o escolhido para assumir um papel de destaque no time, e ele tem mostrado qualidades que justificam a confiança que lhe foi dada. Com sua intensidade na marcação, Barros rapidamente se destacou em um momento em que o Vasco mais precisava de jogadores com essa característica. Sua forma de jogo, agressiva e de muito combate, encaixou perfeitamente no que Diniz esperava do meio-campo, ainda mais com tantos desfalques e alternativas limitadas. O volante voltou de sua passagem pelo América Mineiro com moral, depois de se destacar no time mineiro, e a adaptação ao esquema de jogo do técnico foi imediata. Durante a sua curta trajetória de volta ao Vasco, Barros se mostrou não apenas preparado para atuar entre os titulares, mas também capaz de exercer uma liderança silenciosa dentro de campo. Sua pegada e determinação têm sido essenciais para o time, e ele se provou como uma solução eficaz nas partidas contra grandes adversários como Botafogo e Sport. Fernando Diniz, que já acompanhava Barros desde a sua primeira passagem pelo Vasco em 2021, não perdeu tempo em pedir o retorno do volante. Durante aquele período, o jogador era uma das promessas da base, se destacando ao lado de outros jovens como Andrés Santos e Marlon Gomes. No entanto, a chance de Barros se firmar como titular no time principal parecia distante, até que o empréstimo ao América Mineiro mostrou sua evolução. Após sua boa passagem por Belo Horizonte, Diniz, em consenso com a diretoria, solicitou o retorno imediato de Barros, confiando em seu desenvolvimento e acreditando que ele poderia agregar qualidade ao elenco. Em uma coletiva após a classificação do Vasco nas semifinais da Copa do Brasil, o treinador fez questão de elogiar o jovem volante, afirmando que ele estava com um futuro brilhante pela frente. Diniz se mostrou feliz com a oportunidade de trabalhar novamente com Barros e destacou que, desde que retornou ao clube, o jogador tem se destacado tanto nos treinos quanto nas partidas. Desde o seu retorno, Barros tem mostrado um nível de entrega impressionante. Sua estreia foi na derrota por 3-2 contra o Corinthians, mas logo depois ele emendou 3 jogos consecutivos como titular, 2 contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, e 1 contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Com 306 minutos jogados desde que voltou ao Vasco, Barros tem se mostrado uma das surpresas mais positivas da temporada. Sua dedicação em campo, aliada à sua qualidade técnica e ao espírito aguerrido, o tornaram indispensável para a equipe. Em um momento de crise de lesões e mudanças no time, o jovem volante aproveitou a chance e se firmou como uma das promessas mais empolgantes do clube. Sua trajetória é um exemplo claro de como o aproveitamento de uma oportunidade pode transformar um jogador promissor em um protagonista no time principal. Diante do cenário atual, Barros tem todas as condições de continuar se destacando e se consolidar como um pilar da equipe de Diniz para o restante da temporada. O Vasco da Gama, um clube historicamente conhecido pelo seu futebol de qualidade e por sua paixão, vive hoje um momento de profunda crise, onde o bom futebol parece uma memória distante. A equipe, que um dia foi referência de garra e técnica, agora se vê perdida, sem conseguir entregar o que sua torcida mais almeja, um desempenho competitivo e de alto nível. Lesões, quedas de rendimento e a falta de consistência têm transformado o time em um reflexo de si mesmo, mas sem a alma que o consagrou ao longo das décadas. A frustração cresce a cada jogo, e o que deveria ser motivo de orgulho agora é motivo de tristeza, com o torcedor se perguntando onde foi parar aquele futebol envolvente que encantava.
O que se vê em campo não é mais um time que briga para vencer, mas sim uma equipe sem identidade, sem a marca registrada de seu estilo de jogo. A sensação de que o Vasco perdeu o rumo, a força e, principalmente, a qualidade, é palpável. O futebol, que outrora era sinônimo de emoção, agora se tornou uma sucessão de erros e promessas não cumpridas. Cada derrota traz consigo a certeza de que o bom futebol, aquele que fez história, se perdeu em meio a decisões erradas, lesões constantes e a falta de líderes dentro de campo. O futuro, agora, parece sombrio, e o clube se vê diante de um grande dilema: será possível ressuscitar a essência de um futebol que parece ter morrido? O torcedor, antes confiante, agora vive de expectativas vazias, enquanto a chama da esperança vai se apagando a cada jogo. O pior de tudo é que, à medida que o tempo passa, a sensação de que o Vasco está cada vez mais distante de recuperar o brilho de antigamente vai se tornando mais concreta. O clube já não é mais capaz de dar ao torcedor aquela sensação de que a vitória é uma consequência natural do jogo bem jogado. A equipe perdeu sua capacidade de envolver, surpreender e, principalmente, de disputar grandes jogos com a confiança de que pode vencer. A falta de uma estrutura sólida, tanto técnica quanto emocional, reflete diretamente no desempenho dentro de campo. O time parece andar em círculos, incapaz de se reinventar e de trazer de volta aquele futebol vibrante que marcou a história do clube. O bom futebol do Vasco, que fez tantas gerações se apaixonarem, não está mais presente, e, ao que parece, não existe um caminho claro para sua ressurreição. O torcedor, antes orgulhoso, agora se vê em um limbo de frustração e incertezas, questionando se aquele time de glórias é mesmo possível de ser revivido. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre essa fase sombria que o clube está atravessando? Até quando vamos aceitar esse cenário de um time sem identidade, sem a magia que sempre fez o Vasco ser tão temido e admirado? Onde estão os jogadores que, com garra e talento, conquistaram a história do clube? O que resta para o futuro da nossa equipe? As lesões, as fracas atuações e a falta de alma em campo já são motivo suficiente para questionarmos: será que ainda existe esperança de ver o Vasco jogando como um gigante? Ou o bom futebol, aquele que fez nosso coração bater mais forte, já é coisa do passado? Queremos saber sua opinião: qual é o caminho para a volta do verdadeiro Vasco? O que falta para resgatar a magia que parecia eterna? A situação é delicada, mas nada está perdido se o torcedor estiver junto, acreditando, cobrando e exigindo o que é justo para um clube de tamanha grandeza. O que falta para reacender a chama da nossa paixão? Será que a resposta está na reformulação do elenco, nas mudanças internas ou na mudança de mentalidade? Qual é a sua visão sobre o futuro do Vasco? Estamos diante de um dilema: continuar a sofrer com essa situação ou, finalmente, lutar para trazer de volta aquele futebol envolvente que nos fazia acreditar em dias melhores? Deixe sua opinião, compartilhe sua visão e vamos juntos refletir sobre o que precisa ser feito para salvar o Vasco e resgatar o bom futebol que parecia imbatível. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.